Olá! Hoje teremos nossa quarta aulinha, onde vamos aprender sobre meios de transporte e o verbo to be. Você está pronto? Na unidade 4 do nosso livro, vamos estudar Means of Transportations, ou seja, meios de transporte. Os meios de transporte são muito diversificados e comuns no nosso dia a dia. Eles são responsáveis pela locomoção diária de pessoas, objetos e animais. Aqui na imagem nós podemos ver 8 meios de transporte. Vamos ouvir o nome de cada um. Preste atenção nas imagens. Unit 4, Means of Transportation. Listen. Ship, train, subway, car, bus, airplane, motorcycle, bike. Para a correta utilização dos meios, devemos seguir umas regras básicas, que são para nossa segurança. Essas regras são as leis de trânsito, que servem para todos, pedestres e condutores. Vou dar alguns exemplos. Você deve sempre atravessar na faixa de pedestres e esperar todos os carros pararem para poder atravessar. Todos os motoristas ou passageiros de carros, vans ou ônibus de viagens devem usar o cinto de segurança e não colocar os braços ou a cabeça para o lado de fora da janela, justamente para evitar um acidente. Os motociclistas e os ciclistas devem utilizar capacete para sua proteção. E até no céu temos regras. Ao entrar no avião, os telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos que utilizam rede têm que ser colocados no modo avião, para não interferir nos comandos recebidos na cabine do piloto. Existem várias outras regras, e todas devem ser obedecidas, pois diminuem o risco de acidentes no trânsito. Vamos ouvir o nome dos meios de transporte mais uma vez. Agora, mais pausadamente. Eu falo o nome do transporte e você vai identificar pela imagem. Sempre que eu falar, vou deixar uns segundos para você poder repetir aí em voz alta, certo? Vamos começar. Ship, train, subway, car, bus, airplane, motorcycle, bike. Na página 527, nós temos uma atividade. Circle your favorite way to travel. Circule a sua forma favorita de viajar. Aqui temos vários meios de transporte. Você vai circular o seu favorito. Lembrando a você que travel quer dizer viagem, beleza? Segunda questão. Word search. Caça-palavras. Nessa atividade, você vai procurar e circular 8 palavras relacionadas a meios de transportes. Aqueles transportes que foram ditos lá no começo da aula. Agora, nós vamos aprender o verbo to be, que é o verbo que usamos para falar sobre ser ou estar. Por exemplo, no português, nós usamos eu estou feliz, para indicar um estado momentâneo de felicidade. Como também utilizamos eu sou feliz, que é um momento permanente de felicidade. No inglês, nós utilizamos o mesmo verbo para passar a ideia tanto de ser, que é permanente, quanto de estar, que é momentâneo. Mas na hora da tradução, como vou saber o que é ser e o que é estar? Bom, você vai saber de acordo com o contexto da situação. O contexto é o que está acontecendo na conversa naquele momento. Por exemplo, uma pessoa estava andando e caiu. Ela pode levantar e falar, I am fine. Aí, pelo contexto da situação, você já vai saber que ela está bem, e não que ela é bem.
até porque não faz muito sentido, certo? Agora, nós vamos relembrar dos pronomes pessoais, que foram falados na segunda aula. Eles são utilizados antes dos verbos. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. Só que o it é usado somente para animais ou objetos. We, nós. You, vocês. They, eles ou elas. Depois do pronome pessoal, o verbo é colocado em seguida. O to be varia em am, are e is. O am é usado apenas na primeira pessoa do singular. I am, eu sou ou eu estou. O are é usado com o you, que é a segunda pessoa do singular e do plural. O are também é usado com o we, que é a primeira pessoa do plural, e com o they, que é a terceira pessoa do plural. You are quer dizer você é ou você está. We are é nós somos ou estamos. They are, eles são ou eles estão. E por último, temos o is, que é usado com he, she, it. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, ele ou ela é ou está. Vamos ver alguns exemplos para fixar melhor. I am a student. You are beautiful. She is a girl. He is a boy. It is a nice dog. You are late. We are sad. They are happy. O verbo to be é dividido em 3 formas. A afirmativa, que foi utilizada nos exemplos, a negativa, que é justamente para negar, e a interrogativa, que é para perguntas. Na negativa, nós iremos adicionar o not no final do verbo. Por exemplo, pronome pessoal mais verbo to be fazem uma frase afirmativa. Pronome pessoal mais verbo to be mais o not formam uma frase negativa. Eles vão pegar aquela frase que era afirmativa antes e quando adiciona o not no final da frase, ela vai se tornar uma frase negativa, ela vai se transformar numa frase negativa. Vou dar um exemplo para você. I am hungry. Eu estou com fome. I am not hungry. Eu não estou com fome. Então, para transformar uma frase positiva em negativa, você deve simplesmente colocar o not logo depois do verbo to be. Nossa terceira forma do verbo to be é a interrogativa, usada para fazer questionamentos, perguntas. Para transformar uma frase positiva em negativa, você vai trocar de lugar o pronome pessoal do verbo. Olha aqui. I am hungry. Eu estou com fome. Am I hungry? Eu estou com fome? A frase fica parecida, mas essa troca de lugar altera o sentido total da frase. Em resumo, é assim. Affirmative, afirmativa. Pronome pessoal mais verbo to be. I am happy. Negative, negativa. Pronome pessoal mais verbo to be mais o not. I am not happy. Interrogative, interrogativa. Verbo to be mais o pronome pessoal. Am I happy? Uma curiosidade importante. O I de eu, ele é sempre com letra maiúscula.
Independente da posição dele na frase, ele pode estar no meio ou no fim da frase, mas o I sempre estará com a letra maiúscula, certo? Por último, vamos falar de contrações no verbo to be. Não sei se vocês já notaram, mas muitas vezes nós tendemos a falar rápido e cortar as palavras no meio. Por exemplo, ao invés de falar eu estou com fome, eu falo eu tô com fome. Esse encurtamento também acontece no inglês e é chamado de contração. O verbo to be pode ser contraído na forma afirmativa e negativa. Vamos acompanhar. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Se vocês observarem bem, a primeira letra logo depois do verbo é cortada, e no lugar dela é colocado um apóstrofo, que é esse sinalzinho que parece um acento agudo, só que em pé. Agora vamos ver a forma negativa. I am not, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. It is not, it's not. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Notem que na forma negativa, somente no I e no it, que o verbo é ligado no pronome pessoal e acontece a contração. A primeira palavra do verbo é excluída, e o apóstrofo é colocado no lugar dela. Já no you, he, she, we e they, o verbo é ligado no not, que vem por último, e aí a vogal O, que está na palavra not, é cortada e substituída pelo apóstrofo. Então fica you are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Voltem essa parte do vídeo e percebam que assim como a parte escrita muda, a parte falada também, que é justamente para a frase ser dita de maneira mais rápida. Mas prestem atenção, a forma contraída do verbo to be é uma linguagem formal. Quer dizer que você não vai fazer uma redação e colocar a linguagem contraída, porque aí o uso dela não seria correto, mas serve para uma conversa informal entre amigos, colegas e conhecidos. Vamos ter uma atividade na página 528. Match, ou combine. Nessa atividade, você vai combinar as alternativas de uma coluna com as respostas corretas de outra coluna. Você vai observar cada imagem e ver qual está de acordo com a frase. Chegamos ao fim da nossa aula do dia. Foi muito legal falar sobre todas essas coisas para você. Eu espero que você tenha gostado de saber mais sobre meios de transporte e que tenha entendido o verbo to be, que é um dos verbos principais e mais utilizados no inglês. Faça suas atividades e aproveite o fim de semana. Um abração. Tchau!